Tudo bem? Meu nome é Roberta Nasa, eu faço vídeos sobre restauração pessoal. Há pouco mais de 3 anos o meu esposo saiu de casa, ele foi morar com uma outra pessoa, ele optou por morar com essa pessoa porque a maioria dos homens falam que é incompatibilidade de gênero e a gente não consegue entender como essas situações chegam, ou melhor, a gente consegue entender sim, mas só que a gente finge de surdo e muda e a gente chega no nível e que esse relacionamento acaba e a gente vai ver o que a gente vai fazer com isso tudo. E a partir daí, Deus me inspirou, o Espírito Santo me inspirou para poder trazer para você vídeos sobre restauração pessoal. Porque às vezes a gente pensa que a nossa felicidade plena, maravilhosa, só vai acontecer quando o cônjuge voltar, né? E a gente fica nessa ilusão, a gente fica achando que a nossa vida vai ser uma eterna tristeza e a gente não consegue ser feliz de jeito nenhum. Hoje eu quero trazer para você um assunto um pouco atípico daquilo que eu falo. Eu não gosto muito de trazer coisas que passam assim nas redes sociais, assuntos que falam, que estão na moda aí, que estão no momento, que estão sendo bem divulgados, que estão viralizando. Mas às vezes é inevitável a gente trazer algum assunto ou outro, como por exemplo o caso da Virgínia, que a gente acabou de ver que se separou, né, do esposo. Eu quero trazer aqui para vocês duas temáticas, né, duas ideias para a gente poder trabalhar junto aqui nesse vídeo. A primeira dela que eu quero trazer para você é sobre se isso for uma jogada de marketing, né? A tamanha responsabilidade dela de fazer com que isso chegue aos seus fãs, que isso naturalmente as pessoas vão querer fazer, vão querer copiar, vão querer fazer coisas banais, colocarem assuntos de qualquer maneira, de forma irresponsável, só para viralizar, só para criar mais seguidores, para atrair mais seguidores e criar mais likes, né? Se isso for uma jogada de marketing, é uma forma bem responsável dela querer atrair essas pessoas para ela, porque isso é uma coisa que eu creio, né? Porque, por exemplo, o meu canal, eu gosto muito que as pessoas me sigam através daquilo que eu entrego, através do meu conteúdo, não por conta de uma coisa ou outra que eu fale que talvez possa ser interessante para você. Porque a finalidade desse canal, esse canal ele foi criado para te ajudar a sair dessa dor, essa dor terrível que a gente passa quando nós entramos no deserto, quando nós somos abandonadas, quando nós tomamos um pé na bunda. Isso é terrível quando isso acontece, porque realmente a nossa dor é uma dor terrível e a gente não consegue administrar isso. E muitas pessoas pensam em suicídio, muitas pessoas desistem de viver, vivem uma vida nas sombras, vivem uma vida nas trevas, vivem uma vida que não tem alegria, enfim, vive uma vida desgraçada. Vou falar assim logo para vocês porque a verdade é essa, a vida é desgraçada. Então eu gosto de trazer esses assuntos para vocês, realmente aquilo que eu vivo, aquilo que eu vivi, aquilo que eu estou vivendo. Mas voltando lá para a Virgínia, se foi dessa forma que ela quis fazer para poder atrair mais público para ela, foi uma forma bem responsável, né? Nós vamos ver aí a cena dos próximos capítulos, né? Agora vamos falar de outra ideia, né, que possivelmente também possa ser que realmente o casamento dela chegou ao fim. Eu entendo sempre, né, que as pessoas geralmente elas falam, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Inclusive foi até essa frase que eu vi de uma pessoa da minha família, falou essa frase pra mim, né? Eu sou defensora da restauração pessoal, eu sou a favor da restauração do casamento, eu repudio violência doméstica. Eu entendo que quando chega na questão, nos finalmente do homem, agredir a mulher, e também, homens também passam por esse tipo de situação de violência doméstica também. Parece engraçado e parece que é um caso isolado, mas não, existem muitos homens também que passam por violência doméstica. Tirando essa questão da violência doméstica, eu entendo que o casamento é para sempre. Eu entendo que é uma questão de você abandonar o seu ego, você renunciar a algumas coisas. Eu sei que às vezes o casamento ele se desgasta. O meu casamento, por exemplo, tinha 28 anos, já estava muito tempo desgastado. E a gente não estava vendo isso, a gente estava empurrando com a barriga, a gente estava fingindo que estava tudo bem, a gente não estava mais conseguindo parar para poder resolver, porque as demandas do dia a dia estavam sufocando o nosso casamento. A gente já tinha passado por uma traição dele também há um tempo atrás, antes dele sair de casa. Passamos por uma traição da minha parte também, mas eu sempre gosto de falar para vocês aqui
que eu não fui nas vias de fato, eu não tive relacionamento sexual, mas eu também pequei contra o Senhor, né? Mas o homem geralmente ele vai mais além, né? Ele quer experimentar, né? Ele quer provar. E voltando aqui para o assunto da Virgínia, eu vi aqui antes de falar com vocês uma matéria, deixa eu pegar meu óculos aqui, porque senão eu não vou conseguir ler. Eu vi uma matéria dela falando, né, deles falando, né, que eles vão ser amigos, aquela coisa toda, e eles falando em relação aos filhos, o que eles vão fazer em relação aos filhos. E ela falou assim que filho é uma bênção, realmente filho é bênção, o tempo todo filho é bênção. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que filho, está lá no Salmo 127, que fala que os filhos são herança do Senhor. E o casamento é uma aliança. Quando nós casamos, nós fazemos uma aliança com Deus. É claro que aqui eu não falo tanto de coisas espirituais, eu falo mais sobre as coisas da mente, de coisas que eu passei. Eu falo um pouquinho de cada coisa, né? Mas eu não falo tanto desse lado espiritual do casamento. Mas o casamento realmente é uma aliança. Quando nós estamos quando nós fazemos aquela cerimônia, né, seja na igreja, seja em qualquer lugar, seja dentro de um fórum, na assinatura do contrato, nós estamos fazendo uma aliança no mundo espiritual, e o que muita gente não entende. Então, por isso que as pessoas fazem essa banalização do casamento, essas pessoas casam, descasam. Eu até vi um vídeo agora há pouco tempo, porque como eu trabalho muito com isso, sobre restauração pessoal, né, em relação a mulheres que foram abandonadas, rejeitadas, às vezes mulheres que estão casadas, mas também já estão abandonadas dentro dos seus lares, mulheres que já estão no seu segundo casamento, porque às vezes não se curaram de alguma coisa da infância, não se curaram no seu segundo casamento e não foram preparadas para esse segundo casamento, e às vezes já estão até já se separando desse segundo relacionamento. Então eu busco muito esses assuntos na internet, então esses assuntos automaticamente vêm para mim. E eu vi uma reportagem agora há pouco tempo de uma atriz bem famosa, e ela, atriz ou apresentadora, eu nem me lembro, e só num pouquinho do vídeo que eu vi, ela já tinha trocado de 5 a 10 parceiros em pouco tempo. Casado, descasado, namorado, feito noivado, uma série de coisas. E eu fiquei pensando assim, gente, se as pessoas soubessem o que realmente significa uma junção de um homem e uma mulher, se nós pudéssemos ver a olhos nus o que é quando um homem e uma mulher eles têm um relacionamento sexual, o que isso significa no mundo espiritual, as pessoas elas se preservariam mais, as pessoas se santificariam mais, porque realmente quando nós temos relação sexual com alguém, nós estamos fazendo um pacto, e para o mundo espiritual isso é um pacto de alma. Então nós só vamos acumulando um pedacinho de cada pessoa, um pedacinho de outro dentro de nós. E se aquelas pessoas estiverem com as mentes delas perturbadas, se elas tiverem feito outros pactos com outras pessoas, olha como que isso chega até a gente. Então, esse vídeo que eu quero trazer para você hoje, que eu já estou trazendo para você aqui hoje, ou melhor dizendo, é falando sobre essa banalização que essas pessoas que não conhecem realmente o que é uma aliança com Deus, o que é uma aliança para Deus, o que de fato é uma família, o que de fato é um casamento, o que de fato é você suportar em amor, é você colocar em prática a palavra de Deus dentro do seu casamento. Eu tô falando isso para vocês, gente, mas quando eu estava casada eu não sabia de nada disso. Foi necessário meu esposo sair de casa, foi necessário eu passar pela dor da rejeição e do abandono para eu poder entender tudo isso que estava passando. É claro, é lógico que você não é obrigado ou obrigada a defender essa bandeira da restauração do casamento. É claro que quando nós estamos nesse mundo aí, sem direcionamento de Deus, sem a orientação de Deus, a gente não vê nada disso. Eu mesma fui uma que quando meu marido foi embora, eu achei que ficaria tudo lindo, tudo maravilhoso, e passei uma dor terrível. Mas eu decidi me restaurar no Senhor, eu decidi dedicar a minha vida para Ele. Se meu esposo vai voltar ou não, isso é uma coisa que Deus é que vai saber. Sim, eu oro pela vida dele, eu oro para que Deus abra os olhos dele, para que Deus restaure ele, até mesmo porque nós dois fomos consagrados ao Senhor para o ministério pastoral, então isso já é uma coisa bem complicada. Então eu oro pela vida dele, eu oro pela vida da menina que ele escolheu ficar, porque estão dois no pecado. Estão dois
ferindo o coração de Deus. Mas o meu canal eu falo especificamente sobre restauração pessoal. Porque não adianta você entrar em qualquer relacionamento se você não estiver curada. Vamos por partes. Se você está solteiro, você optou por ficar solteira. Você vai ter relacionamento com outras pessoas, eu digo de companhia, de mãe e pai. Se você tiver tido um relacionamento solteira e aquele relacionamento não foi bom, você vai ter que se relacionar com outras pessoas, né? Do colégio, faculdade, seu pai, sua mãe, enfim, outras pessoas. Não estou fugindo do assunto, não. Se você não se curar, se você teve um relacionamento que não deu certo, se você não se curar, você vai envenenar outras pessoas, você vai sangrar na vida de outras pessoas. Você vai ser uma mulher que vai ser tóxica e ninguém vai querer ficar perto de você. Agora, se você está casada e você está ferida, porque talvez o seu relacionamento esteja uma porcaria, talvez o seu relacionamento esteja muito ruim e você se acostumou com isso, de grosseria para lá, grosseria para cá, era praticamente o meu casamento, não a vida inteira, mas ele ficou um tempo assim. Nos últimos meses, antes de meu esposo sair de casa, nosso relacionamento estava assim. Então a gente já não estava se tratando com carinho, com respeito, então já estava ficando uma bagunça. Eu não estava curada, porque ele tinha me traído há um tempo atrás, há uns 5 ou 6 anos atrás. Então eu não estava curada daquela dor que eu tinha passado anteriormente. Estava sangrando no meu casamento, humilhando ele, brigando com ele. Gosto sempre de abrir um parênteses. Ele também fez bastante coisa que me chatearam. Ele também aprontou algumas coisas, não, como diz o ditado, poucas e boas no nosso relacionamento, tá? Mas eu não quero falar sobre ele, eu quero falar sobre mim. Eu estava casada, mas estava ferida. Hoje ele saiu de casa, né? Eu não tenho a intenção de me casar de novo. Eu creio que Deus não quer isso para mim, porque eu acredito que o divórcio ele só é permitido pela dureza do coração. Se você está aí me assistindo, você é contra essas coisas todas, tudo bem, amém. Se não quiser nem mais me seguir, não me segue. Mas eu sou a favor da restauração do casamento, eu sou a favor da primeira aliança, eu defendo essa bandeira. Mas hoje o que eu escolhi? Eu escolhi me curar, eu escolhi me tratar, eu escolhi renunciar àquilo que não estava a favor daquilo que Deus tinha determinado para mim. E Deus foi me curando, Deus foi me restaurando. Então o que acontece? Voltando lá ao assunto da Virgínia, muitas pessoas estão falando aí que foi depois que ela fez aquele depoimento do negócio lá, do tigrinho, essas coisas todas, mas enfim, independente do que tenha sido de coisas externas, vamos colocar dentro do casamento dela. E também vamos excluir essa parte aí que eu falei pra vocês, né, agora, sobre a jogada de marketing, lembrei. Vamos supor que o casamento dela não esteja bom por qualquer motivo que não seja agressão. Não seria melhor se eles parassem um tempo ao invés de separar, para poder conversar, para poder tentar se entender, porque sabe que nisso tudo tem os filhos, e os filhos sofrem tanto quanto nós. E qual é o relacionamento que os filhos vão se espelhar? Porque infelizmente os filhos aprendem mais pelo nosso exemplo do que pelo nosso falar. Então, casamento é uma coisa séria, restauração é uma coisa séria, restauração pessoal. Comprometimento com Deus é uma coisa séria, intimidade com Deus é uma coisa séria. Eu não estou aqui falando mal da Virgínia, até mesmo porque eu não conhecia essa moça, eu comecei a conhecer há pouco tempo. Não tenho nada o que dizer dela, porque eu não acompanho ela, não acompanho a vida social dela, não acompanho a rede social dela, não acompanho nada. Esse assunto chegou até mim porque eu presto muita atenção em todas as coisas que falam em relação a casamento, em relação à vida conjugal, em relação à vida com Deus. Então eu trouxe isso para você aqui hoje, para você não se espelhar nesses tipos de influências malignas, de divórcio, de separação, de abandono. Sempre Deus ele quer uma restauração. Deus sempre quer que haja arrependimento, que haja perdão de ambas as partes, que haja uma entrega total a Ele. Porque Ele está ali, disposto a nos perdoar o tempo todo, disposto a nos colocar no caminho, nas veredas direitas, a consertar o nosso caminho para que a gente encontre Ele não somente naquele dia de tribulação, naquele dia terrível que nós passamos, quando nós somos abandonadas e rejeitadas, mas todos os dias da nossa vida. Então o recado que eu quero deixar para você hoje é para você prestar atenção nesses relacionamentos descartáveis que as pessoas pregam por aí. Se você está passando por alguma dificuldade no seu casamento,
se você já está casada, se você está passando por alguma dificuldade no seu casamento, pare para poder conversar com o seu esposo ou com a sua esposa. Não se divorcie, não se separe. Tente entender o que está acontecendo. Procure uma ajuda, uma rede de apoio. Procure quem possa ajudar vocês, como uma terapia de casal, uma igreja, uma pessoa, um amigo talvez, uma pessoa que possa aconselhar, uma pessoa do bem, uma pessoa que tenha o temor do Senhor no coração, que possa te aconselhar a você fazer a coisa certa. Porque uma separação, ela não abala só o casal, ela abala também os filhos e abala também uma geração. Pensando nisso, o Senhor colocou no meu coração e eu fiz um e-book pequenininho, 20 minutos você lê. Esse e-book, ele fala sobre o SOS da restauração. Logo assim que você entra no deserto, aquela dor terrível que você passa, esse e-book é para você. E esse canal também é para você, que gosta de restauração, que entendeu que o casamento para Deus é sagrado, que entendeu que você precisa rever a sua vida, rever a sua história, as suas dores, seus traumas, tudo aquilo que te aconteceu antes de você casar, tudo aquilo que está acontecendo com você casada e tudo aquilo que talvez esteja acontecendo se você já está separada, que foi o meu caso. Eu já tive muita vergonha de falar sobre esse abandono, eu já tive muita vergonha de expor para as pessoas aquilo que tinha acontecido comigo, mas Deus, ele me trouxe à memória muitas coisas que eu passei no meu deserto e eu consigo agora falar para você de forma clara, de forma que você possa entender aquilo que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida também. O link desse e-book está aqui na descrição desse vídeo. Me acompanhe lá nas redes sociais, no meu arroba Roberta Nasa. E tem muito conteúdo bom, muito conteúdo legal e muitas coisas boas que vão te ajudar a sair desse deserto o mais rápido possível, porque o deserto não é só quando acaba, quando o esposo volta para casa. O deserto é quando você entende que Deus quer fazer na sua vida e você se restaura nele, você entrega a sua vida para Ele de uma tal forma que você não consiga mais viver sem Ele. Esse canal é para você que busca a sua restauração e eu encontro você no próximo vídeo. Tchau, tchau.